Com as recentes quedas da bolsa, o pessoal tem se preocupado um pouco com a sua estratégia, tem ficado um pouco inseguro, enfim, tem questionado aí essa política de investimento de longo prazo. Então, por causa disso, hoje eu vou trazer para vocês o porquê que eu invisto, o que eu penso do longo prazo, o que eu estou aqui nessa caminhada junto de vocês. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. A gente fala aqui sobre investimento, sobre longo prazo, sobre atingir a independência financeira, né? Tentando aí sempre ficar longe aí dos ruídos do mercado. Então, eu compartilho aqui minha experiência com vocês e, claro, aprendo também muito com os inscritos. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever aí. Eu trago vídeos toda semana sobre algum tema relevante aí no mundo dos investimentos. Bom, o que me motivou a gravar esse vídeo são as quedas aí que a Bolsa vem apresentando, né? Desde junho, né, que fez o topo histórico, a Bolsa nunca mais voltou naquele patamar e só tem caído. Então, provavelmente aí na sua carteira de investimentos tem vários ativos que estão no vermelho, que estão negativos, se não todos, né? Se você entrou na Bolsa muito recentemente, é bem provável que sua carteira esteja toda no vermelho e você esteja aí preocupado, porque você viu seu patrimônio diminuir, aquele dinheiro suado que você investiu virou menos dinheiro do que quando você colocou. Então, esse é um momento muito perigoso, esse é um momento assim de maior risco, principalmente para o iniciante. Por quê? Porque nessa hora que aparece lá os especialistas, os youtubers, os gênios da internet, te dando 1001 motivos para você girar o seu patrimônio, para você trocar de estratégia, para você vender o que você tem e comprar outra coisa e tal, porque a taxa de juros está em tal patamar, porque o dólar vai para não sei aonde, né? Porque crise não sei aonde, porque vai ter eleições e se tal candidato ganhar, esse investimento é melhor, se tal candidato ganhar, esse investimento é melhor, o que é um completo absurdo, né? Quem investe por longo prazo já pensou em todas as estratégias antes de começar, né? Mas isso é muito difícil. E como você pode estar passando por uma fase dessa, eu resolvi compartilhar o que eu penso a respeito do futuro dos investimentos, como é que é a minha estratégia, o porquê que eu invisto, né? Afinal de contas. E para isso eu quero começar a dizer o seguinte: para você atingir a sua independência financeira, eu enxergo dois caminhos óbvios, né? Dois caminhos assim que funcionam. Primeiro, você pode ser um cara, um empreendedor. Você pode ser um cara que monta um negócio, que abre um negócio e que consegue tirar uma renda daquilo ali, né? Seja enquanto você trabalha ativamente, seja depois. A gente tem muitos exemplos disso, talvez assim os mais icônicos hoje em dia sejam lá o Jeff Bezos, o Elon Musk, que são pessoas que criam negócios, inventam coisas, né? Negociam muito bem, gerem muito bem o negócio e acabam tendo lá muito dinheiro, muito retorno. E tem até uma independência financeira, porque esses dois caras não precisam mais trabalhar, se não quiserem, né? Hoje eles trabalham provavelmente porque eles gostam, porque eles querem mais coisa, enfim. Sei lá quais são as motivações deles, não me interessa, mas esse é um caminho, né? Você pode ser um empreendedor. E o outro caminho é aquele caminho talvez preferido pelo Warren Buffett, pelo Charlie Munger, que também estão lá na lista dos maiores bilionários do mundo, né? Mas que eles foram sempre investindo, né? Comprando, se tornando sócio de alguns negócios e tal, com uma orientação aí de longo prazo, sempre olhando mais para o futuro, mas esse é um passo a passo bem mais lento, talvez correndo um pouco menos de risco, né? Mas também conseguiram chegar lá. Lógico que para isso você precisa de muito mais tempo, né? Então os dois são bem velhinhos, né? Mas, enfim, também chegaram lá. E esse tipo de mentalidade, né, de como enriquecer, do Warren Buffett e do Charlie Munger, é o que se encaixa melhor na minha filosofia de vida, então é o que eu sigo, né? Eu procuro sempre me tornar sócio de grandes negócios, cada vez mais sócio, cada vez mais dono de grandes empresas e deixar o longo prazo ali fazer o seu efeito. Esse é o caminho que eu escolhi. Obviamente que eu não espero ser um Charlie Munger nem um Warren Buffett da vida, né? Para isso tem que ter começado muito antes e com muito mais dinheiro, mas eu espero que isso me traga uma tranquilidade financeira, né? Eu usei exemplos extremos, obviamente que ninguém aqui assistindo é um Elon Musk ou um Jeff Bezos, enfim, mas é só para mostrar que existem esses dois caminhos e eu escolhi o caminho de construir patrimônio lentamente. Esse caminho, aliás, é muito mais fácil, muito mais acessível, né? Do que fazer um grande negócio que dá certo e te deixa rico numa tacada só. Mas para trilhar esse caminho, o único jeito que eu conheço é tendo uma mentalidade de sócio. Você tem que entender o que é ser sócio de uma empresa, ser sócio de um negócio, acreditar em um negócio. E isso é completamente diferente de tudo que é vendido por aí. Claro, senão estava todo mundo rico, senão todo mundo atingia a independência financeira e a gente sabe que não é verdade. Investir na bolsa não é um negócio novo, é um negócio que existe há muitos e muitos e muitos anos, né? No entanto, quantos bilionários a bolsa fabricou
perto de quantas pessoas já investiram na bolsa. Com certeza, uma pequena minoria conseguiu ficar rico. A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, um pouco mais de exemplos fora do Brasil, mas um monte de gente já investiu na bolsa e pouquíssimas pessoas ficaram ricas. Por quê? Obviamente porque a maioria não tem essa mentalidade de sócio, a maioria não sabe o que está fazendo, a maioria vai pelo que aparece nos jornais, pelo que os influenciadores falam, pelo que o pessoal da modinha fala, que sempre tem uma modinha. Mesmo antes da época das redes sociais, tinha lá os canais de comunicação dos investidores para formar manada e para fazer besteira juntos. Então, a mentalidade de sócio é sem dúvida o mais importante na carreira de um investidor de longo prazo. Mas vamos lá, o que é esse negócio? Você tem que entender que você está se tornando sócio de um negócio, você está se tornando sócio de uma empresa. O seu patrimônio está aumentando porque você tem mais de uma empresa ou de um negócio lá dentro do seu patrimônio. Funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você tenha 1000 ações da Arezzo. Se a ação subir, você continua tendo 1000 ações. Se a ação cair, você continua tendo 1000 ações. Ou melhor ainda, essa 1000 ações vai dar mais ou menos 0,001% da Arezzo. Independente se a ação subir ou cair, você continua sendo sócio, sendo dono de 0,001% dessa empresa, né? O meu objetivo é ser cada vez mais sócio de boas empresas. Então, meu objetivo é ter mais ações da Arezzo, é aumentar o meu percentual de participação na Arezzo, é cada vez ter mais, né? Ser mais sócio, ser mais dono de negócios excelentes. A Arezzo é só um exemplo, eu não estou recomendando que comprem a Arezzo, tá, gente? É só um exemplo que eu escolhi aqui para usar. Porque o patrimônio da gente é feito de coisas, não de preço. Você tem patrimônio, você investe em imóvel, né? O seu imóvel, ele não perde um quarto quando tem uma crise imobiliária. Ele simplesmente cai lá o preço dele no mercado. Mas o patrimônio está lá e continua te gerando valor, inclusive, se você aluga, seja qual for o seu objetivo. Então, o que a gente tem que entender é que patrimônio é feito de coisas, não de preço. Então, a gente não pode pensar em papéis, em ações, em bolsa, né? Aliás, quem fala papéis, né, eu invisto em papéis, pode ter certeza que não faz ideia do que está fazendo, porque está com uma ótica errada, está focando na bolsa, no papel, no númerozinho na tela lá, e isso é o menos importante, né? A gente tem que focar, tem que pensar nas empresas, no negócio, e que eu sou dono de uma parte daquele negócio, né? Pouco importa os papéis, a bolsa, as ações e tal. E aí, lógico, vem aquele papo de maluco falando assim, mas se o preço não subir, como é que eu vou ganhar dinheiro no longo prazo e tal? Sabe, no longo prazo, o preço vai acompanhar o valor, isso não faz diferença. O problema é o curto prazo. Você tem que ter a mentalidade de sócio hoje, porque se você não passar do curto prazo, você nunca vai chegar no longo prazo. E para passar, você precisa ter mentalidade de sócio. Você tem que entender que você quer cada vez ser mais dono das empresas. E pouco importa o quanto elas estão valendo lá no mercado, o quanto que seu home broker está azul ou vermelho, né? Então, essa mentalidade de sócio, tão essencial para o meu sucesso no longo prazo, é mais ou menos assim. Se eu monto lá um posto de gasolina, eu construo um posto de gasolina e aquele lá é o meu negócio, e eu tiro daquilo ali o meu rendimento e tal, se alguém oferece ou se o mercado precifica esse negócio com um preço menor do que eu acho justo, eu não estou nem aí, né? É o meu negócio, é a minha empresa e eu sou dono daquilo ali, né? Ou se eu fosse um sócio daquilo ali, eu posso, de repente, se está barato, eu compro a participação do meu outro sócio, pronto, compro ele fora e fico dono do negócio sozinho. Enfim, a ótica é mais ou menos isso aí. Uma coisa é o preço, outra coisa é o valor, é o patrimônio. A gente quer ter cada vez mais patrimônio. A gente quer ser cada vez mais sócio, cada vez mais dono de bons negócios, de boas empresas, de bons ativos de forma geral. E essas variações da bolsa, na verdade, elas só ajudam, né? Mas para elas ajudarem, né, para a gente comprar mais barato, aquela coisa toda, você tem que sobreviver. E essa é a parte crítica. Quem não tem mentalidade de sócio não vai sobreviver. Olha só, a bolsa ela fez topo lá em 2008. Depois ela levou 9 anos para recuperar o mesmo nível de 2008, hein? Ficou 9 anos, só foi recuperar em 2017 o mesmo nível que ela estava lá em 2008. E isso descontando o dividendo ainda, hein? Porque se for colocar o valor absoluto lá, é capaz que demorou mais ainda, né? Então, olha só, a bolsa fez topo lá em junho de 2021, né? Imagina, será que você aguenta se essa bolsa demorar mais 9 anos para voltar para os 131 mil pontos? Né? Se ela só voltar em 2030, será que você vai aguentar ficar 9 anos comprando, sempre vendo lá seu home broker em vermelho, né?
Se você aguentar, lógico, você vai se dar muito bem no final, mas para isso você tem que ter mentalidade de sócio e esquecer a bolsa, esquecer a pontuação, o dia que voltar, se voltar, enfim, isso não importa, né? Não estou falando que a bolsa vai despencar e vai demorar 9 anos para voltar, não é isso. Eu estou falando que isso pode acontecer, isso já aconteceu, né? Eu não tento fazer previsão de futuro nenhuma aqui, mas a grande questão é o seguinte, em algum momento vai acontecer de ter uma queda forte e alongada, né? Ficar muitos anos aí para voltar. E quem não tem mentalidade de sócio não vai conseguir segurar. Então, se você é sócio de uma Grendene, por exemplo, você tem que entender que você é sócio de uma empresa que fabrica calçado, que vende, enfim, que tem todo lá o negócio dela e que isso vai continuar independente do preço que a ação está lá no mercado. Tá? Eu sei que isso é muito difícil, a mentalidade de sócio é uma coisa muito difícil para a gente desenvolver. Mas eu preparei aqui algumas dicas para você pelo menos começar, pelo menos ter chance aí de sobreviver, né, nesses momentos de dificuldade. Primeira coisa, e muito óbvia, parar de acompanhar a cotação e parar de acompanhar o financeiro da corretora. É claro que a gente adora ver o nosso patrimônio lá subindo, né? Mas de vez em quando ele não está subindo, de vez em quando ele está caindo. E isso é muito prejudicial. Então para de acompanhar o seu saldo, porque isso não interessa. Só interessa o valor. O dinheiro, o preço, é só um mecanismo de troca. Né? Ele não tem relevância nenhuma. A relevância está em você ter patrimônio. Até porque o dinheiro, uma hora ou outra, acontece uma hiperinflação, troca o dinheiro, enfim, não tem importância nenhuma. Esquece o dinheiro. O que importa é o patrimônio. O que importa é o que você tem que pode te gerar algum benefício futuro. Além disso, né, deixar de falar igual gente da manada. Né? Para de falar meus papéis, né, vou operar na bolsa. Quando a pessoa fala que vai operar na bolsa, é um sinal claro que a pessoa é da manada, é sardinha do pior tipo. Né? Quem opera é médico, sabe? Na bolsa a gente vai lá só para comprar. A bolsa é só um instrumento que nos permite ser sócios de grandes negócios. Né? Não é um lugar para você operar, para você fazer lucro, para você, enfim, esquece isso, né? E nessa mesma linha, uma outra dica é o seguinte, se aproximar das empresas, né, do negócio, seja através do RI, conheça quem que é o presidente da empresa que você investe, escuta ele falar, né? Eles sempre fazem webcast e tal, assiste, se aproxima do negócio da empresa e se afasta da bolsa. Né? Quando eu falo se afastar da bolsa é o seguinte, além do home broker, além de todas essas coisas, é se afastar de influenciador, de youtuber, de casa de análise, de jornais especializados, tudo isso aí, porque toda essa turma só vai falar de cotação e só vai te fazer girar o patrimônio, duvidar da sua estratégia e vai te fazer perder a mentalidade de sócio. Quem acompanha essa turma não tem a menor chance no longo prazo. Uma outra coisa que me ajuda muito também é não focar no momento da empresa, focar sempre no histórico, né? Para onde aquela empresa sempre andou. A gente viu um tempo atrás a Renner, que é uma empresa que sempre deu um resultado bom para o acionista e tal, passar um momento de prejuízo, né? E às vezes a pessoa olhou ali e falou, nossa, que absurdo, que porcaria e tal. Mas historicamente ela não tinha nenhum motivo para o sócio se desesperar. Pelo contrário, o sócio foi lá e comprou mais barato. Então, sempre focar no histórico. Você não pode ver se a empresa deu lucro esse ano. Você tem que ver 10 anos, 15 anos, né, se possível. Nem sempre é possível, mas enfim, sempre focar no histórico. Isso é uma coisa que ajuda também a desenvolver uma mentalidade de sócio. Além disso, acho que uma das mais importantes é não medir rentabilidade, não usar métrica, porque isso vai fazer você girar o seu patrimônio, isso vai fazer você vender no fundo. Não importa se você ganhou do Ibovespa, porque você vai olhar sempre o curto prazo. No longo prazo, é bem provável que você ganhe do Ibovespa. Aliás, o próprio Ibovespa ganha do Ibovespa, como eu já mostrei em algum vídeo, que diz o seguinte, se você tivesse aquelas ações originais do Ibovespa, né, lá no começo, e mantivesse elas sem trocar, porque o índice vai sempre reciclando, né? Você estaria muito mais rico hoje. Então, assim, esquece esse negócio de ficar batendo índice, superando o CDI, isso aí não importa. O que eu quero é construir patrimônio. E eu escolho construir meu patrimônio em empresas. A Bolsa me ajuda nisso. É só isso. Não precisa ficar medindo se eu bati o CDI ou se eu não sei o quê, porque isso não faz o menor sentido. A cotação na Bolsa não faz o menor sentido, né? O Peter Lynch fala que se tem uma coisa que o cara deve ignorar, é a cotação na bolsa. O Peter Lynch foi um dos maiores investidores que a gente já viu, teve um retorno assim absurdo. E o cara fala, para de olhar a cotação é o que menos importa. E é o que a maioria dos investidores, né, vê. Mas lógico, a maioria dos investidores, a maioria das pessoas que se interessaram por bolsa nesses últimos anos, talvez até a maioria dos que estão me assistindo aqui, não vão conseguir. Né? Eles vão ficar presos na cotação e infelizmente não vão conseguir chegar lá. Porque a bolsa não é um negócio que foi feito para a maioria. Foi feito para a maioria perder, né? Mas ganhar a bolsa é muito difícil, tem que se afastar da manada e a manada está presente em todo lugar. Então é sim um desafio muito grande. Quem consegue, né, ter essa mentalidade de sócio,
de entender para que serve a bolsa, já está um passo à frente e provavelmente vai conseguir ir muito longe. Mas é bem difícil de conseguir. Então, só para concluir o raciocínio desse vídeo é o seguinte: eu invisto porque eu quero ser cada vez mais sócio, cada vez mais dono de negócios excelentes, espetaculares, a qualquer preço, né? Com o passar do tempo, o preço vai se tornando cada vez menos importante, eu vou ficando cada vez mais rico, enfim, esse negócio tende a funcionar. Mas o meu objetivo é esse: ser cada vez mais dono de negócios excelentes. E além disso, eu só vou conseguir sobreviver se eu tiver essa mentalidade de sócio, se eu tiver essa maneira de enxergar os investimentos como sendo dono do negócio e não simplesmente um cara que investe na bolsa. Eu não invisto na bolsa, eu compro pedacinhos de empresas lá. Então, se esse mindset entrar na sua cabeça, esse vídeo cumpriu o seu papel. Se você gostou, deixa o like. Enfim, eu agradeço todo mundo que assistiu até o final, o pessoal que tem apoiado, sempre mandando perguntas, sempre comentando, enfim, agradeço muito vocês. Eu desejo muita sorte, espero que todos consigam, se for mesmo um momento difícil agora, que eu não sei se vai ser ou não, mas espero que todos consigam sobreviver, que todos tenham uma mentalidade de sócio voltada para o longo prazo. E nós voltamos semana que vem. Até lá!